Oi, meu nome é Ana. Bem-vindos à aula número 12 de História Geral com o tema Revolução Industrial. O processo conhecido como Revolução Industrial, que teve sua gênese na Inglaterra do século XVIII e que de certa forma ainda ecoa nos dias atuais, não foi propriamente um movimento revolucionário como o título pode sugerir. Não encontramos aqui a ação apaixonada da Revolução Francesa, nem o pragmatismo puritano da Revolução Americana. O que há de revolucionário nesse longo processo está restrito ao âmbito econômico e social, na medida em que, a partir do início da Revolução Industrial, o capitalismo salta definitivamente para sua fase industrial, abandonando seu estágio manufatureiro e comercial, ao mesmo tempo que a burguesia assume a posição detentora dos meios de produção, como dona das indústrias, afastando-se definitivamente dos produtores diretos que, na condição de trabalhadores nas fábricas, formam a classe operária. Os processos produtivos, com base no artesanato e na manufatura, foram substituídos pela produção industrial em larga escala, que atende às necessidades do mercado. Este, por sua vez, cria necessidades que só serão atendidas por novas alterações e aprimoramentos técnicos, compondo uma espécie de efeito bola de neve. Desde a primeira indústria até o computador de última geração, essa dinâmica persiste, marcando e caracterizando o sistema capitalista. O Brasil do século XIX esteve intimamente ligado a essas alterações, já que a colônia estava relacionada ao capitalismo europeu. Ao findar o século XVIII, o capitalismo industrial já impunha sua lógica nas relações internacionais, deixando para trás as decadentes colônias. Para a economia liberal capitalista, não seria interessante conviver com um mercado ainda caracterizado pelo monopólio e pelo controle de Estado. A melhor e mais rápida saída para essa contradição foi incentivar a emancipação política das colônias ibéricas para abrir novas frentes de consumo para a produção industrial. Nessa aula, buscaremos estudar a Revolução Industrial em si para compreender o mundo econômico e político que emergiu após seu surgimento. As origens da Revolução Industrial estão relacionadas ao capitalismo comercial e ao mercantilismo. Foi graças à consolidação desse sistema econômico e à acumulação de capitais gerada a partir dele que o surgimento do capitalismo industrial foi possível. É sabido que a nação pioneira dessa passagem foi a Inglaterra. No panorama europeu, essa grande ilha localizada no Mar do Norte, separada do continente pelo Canal da Mancha, reuniu, ao longo de sua história, as condições necessárias para liderar esse processo. Além de muito bem localizada, a Inglaterra possuía um subsolo extremamente rico e uma eficiente rede de transporte que ligava toda a ilha. Apesar de entrar atrasada no ciclo da expansão marítima europeia, a Inglaterra, através de uma política coerente de protecionismo e acumulação capitalista, começa aos poucos a compensar a ausência de colônias exuberantes na América. Não podemos esquecer que, ao contrário do caso ibérico, as colônias do norte não eram tão lucrativas assim. Uma boa parte do território não propiciava a produção agrícola tropical, e não havia sinais da existência de metais preciosos na região. A alternativa foi voltar-se para o desenvolvimento interno através de alterações de sua estrutura agrícola. Nesse contexto, os chamados cerceamentos foram muito importantes para a efetivação do protecionismo alfandegário inglês. Nesse contexto, os chamados cercamentos foram muito importantes para a efetivação do protecionismo alfandegário inglês. Esses cercamentos consistiam em uma espécie de adaptação dos grandes proprietários de terra ao sistema capitalista. Os nobres proprietários, buscando atender às necessidades da indústria têxtil, começaram a preparar suas terras para a produção de lã através da criação de ovelhas, expulsando inclusive os camponeses das chamadas terras comunais, espaço reservado para a produção de subsistência. Esse processo conta com total apoio da coroa, que adota medidas repressivas contra a vadiagem, com leis sanguinárias, obrigando esses camponeses a trabalhar nos centros urbanos. Essas medidas garantiam o abastecimento do mercado de matérias-primas, ao mesmo tempo que geram um contingente razoável de mão de obra barata. Após a Revolução Gloriosa de 1688, o parlamento inglês da burguesia diminuiu o poder da monarquia, tomando pela via institucional as rédeas do país. Sem demora, com uma poderosa marinha mercante e de guerra, a Inglaterra começa a despontar como uma referência econômica no panorama europeu.
Em 1703, por exemplo, é assinado com Portugal o Tratado de Mentuim, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, segundo o qual Portugal permitiria a entrada de tecidos ingleses em seus portos, com vantagens alfandegárias, em troca de igual vantagem para os vinhos lusitanos na Inglaterra. Fica claro que esse acordo condena à morte a indústria portuguesa e marca a relação de dependência entre Portugal e Inglaterra através do eterno déficit econômico gerado na balança comercial lusitana. Grande parte do quinto arrecadado na exploração do ouro brasileiro foi destinada a cobrir esse rombo, configurando-se uma fabulosa tendência de riqueza para os cofres britânicos. O grande mérito da Revolução Industrial foi propiciar o aprimoramento dos processos produtivos que, desde o ressurgimento do capitalismo comercial, viviam um processo lento e interminente de evolução. O aumento da produção foi motivado pelas necessidades geradas a partir do paralelo aumento dos mercados e da concorrência comercial. Portanto, as primeiras manufaturas que substituíram a produção majoritariamente artesanal, aos poucos, foram cedendo espaço para uma vigorosa forma de produção, baseada em invenções que, ao otimizar o uso da tecnologia e da força motriz, vão revolucionar todos os setores relacionados à circulação de mercadorias. A esse salto qualitativo dá-se o nome de Revolução Industrial. A pequena produção doméstica que fragmentava o processo produtivo, fazendo com que o mercador burguês ficasse com apenas parte do lucro geral da produção, foi substituída por uma unidade produtiva que concentrava todas as etapas produtivas, exigindo, entretanto, um investimento razoável de capitais devido ao sistema adotado. A indústria, portanto, ao cooptar as inovações tecnológicas e buscar dar conta da demanda de consumo crescente, transforma as relações de produção, fazendo com que os produtores diretos, que nos processos artesanal e manufatureiro eram extremamente ativos, passem a atuar como complementos vivos da máquina que dita o ritmo da produção. Nasce dessa forma o operariado. O burguês passa nesse ponto a controlar a produção através da posse dos chamados meios de produção, que eram máquinas, ferramentas e estabelecimentos, garantindo o lucro proveniente da venda dos produtos. No interior da unidade da fábrica, temos, portanto, a contradição básica do sistema capitalista, na medida em que os interesses da burguesia passam a ser irreconciliáveis. Os primeiros operários eram submetidos a um trabalho repetitivo e pesado ao longo de jornadas de 16 a 18 horas diárias. Os salários eram baixíssimos devido ao uso de mulheres e crianças, agravando as taxas de desemprego. As fábricas eram insalubres e perigosas, e as moradas apertadas e pouco ventiladas. Os reflexos da produção em série alteram bruscamente a economia mundial. Nunca foi tão importante a conquista de mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores. Ao longo do século XIX, as transformações técnicas ganharam um novo impulso, ao mesmo tempo em que outros países assimilavam o capitalismo industrial. Na América, os Estados Unidos passam a ser importantes ao desenvolverem seu aparato industrial. Com o tempo, regiões como América Latina, África e Ásia assumem um papel de economias periféricas, funcionando como complemento às economias europeias. É nesse contexto que devemos compreender a independência do Brasil, processo permeado por influências externas e interesses relacionados ao capitalismo europeu, particularmente o inglês. A vida política e econômica do Brasil imperial, no primeiro e segundo reinados, sofreu na carne essa influência desde a dependência com relação à lavoura do café, as dificuldades econômicas advindas do natimorto desenvolvimento industrial brasileiro. No campo social, podemos destacar que a Revolução Industrial inaugurou uma fase na história do capitalismo em que a luta entre a burguesia industrial e o operariado será o ponto de partida para o nascimento do movimento operário. Nos primórdios do processo de produção industrial, os trabalhadores das fábricas atribuíam às máquinas a culpa por suas péssimas condições de vida. Quebrar as máquinas era a palavra de ordem do movimento operário, surgindo na Inglaterra no início do século XIX. Aos poucos, o confronto entre o capital e o trabalho foi amadurecendo. Surge, por exemplo, o cartismo, que buscou a legitimidade para as reivindicações operárias através do parlamento. Dado seu fracasso, temos o surgimento dos primeiros sindicatos,
que atuaram como verdadeiras trincheiras para o movimento socialista. O socialismo consistia em uma crítica séria ao modo de produção capitalista, ao questionar seus fundamentos, propondo uma sociedade igualitária. Ao afetar diretamente a produção, através da organização dos trabalhadores e dos movimentos grevistas, os sindicatos evidenciam as condições do sistema capitalista, lutando por justiça social e pela diminuição do sofrimento imediato dos produtores diretos. Agora, a gente vai ver uns exercícios para ajudar a fixar a matéria. Primeiro exercício. Os meios de produção na sociedade industrial são: A. Os trabalhadores. B. As terras. C. A fábrica, os equipamentos e as máquinas. E D. As mercadorias. Como eu disse para vocês, os meios de produção é tudo que usa para produzir o produto e era como os burgueses obtinham o lucro, porque agora eles eram donos dos meios de produção. Com isso, a gente pode concluir que a alternativa certa é a alternativa C. Os meios de produção são a fábrica, os equipamentos e as máquinas. Segundo exercício. As transformações tecnológicas foram essenciais para a Revolução Industrial, pois: A. Mecanizaram a produção tanto urbana quanto rural, dinamizando a economia com o advento da produção em série. B. Ao liberar o trabalhador dos serviços braçais, criou uma sociedade mais humana e igualitária. C. Resolveu o problema do desemprego na medida em que toda a mão de obra disponível foi empregada na indústria. D. Ajudou a burguesia a concentrar uma bagagem intelectual suficiente para promover uma revolução também na educação. De acordo com o que a gente falou nessa aula, a gente pode concluir que a alternativa certa é a alternativa A. Mecanizaram a produção tanto urbana quanto rural, dinamizando a economia com o advento da produção em série. Não resolveu o problema do desemprego e não criou uma sociedade mais igualitária. É isso, pessoal. Obrigada por terem assistido a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.